Pai do Senhor, meus irmãos, nesse momento quero meditar com os irmãos no versículo que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 11. Assim falou e, depois, disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vemos essa palavra que está citada aqui nesse versículo, desse capítulo, nesse livro, a respeito de uma situação extremamente delicada, uma situação chocante e muitas vezes desesperadora. Uma situação que, se ocorrer na tua família, você perde o chão. Você perde o rumo, você perde até a família, às vezes você perde o esposo, a esposa, perde o filho, a filha, irmão, irmã, você entra em depressão. Você entra em depressão se o fato desse ocorrer na tua família. Se um fato desse ocorrer ao teu redor, com alguém que você gosta, que você ama, você entra em depressão. Acaba com a tua vida e aí você fica procurando um culpado. E quantos casais, quantas famílias não se acabaram por causa disso? Aconteceu uma fatalidade e a mulher culpa o esposo e o esposo culpa a esposa. E um culpando o outro. E aí acaba o relacionamento. É incrível, meus irmãos, é incrível o poder que esse fenômeno tem ou causa sobre nossas vidas. É incrível as desgraças que esse fenômeno pode causar na nossa vida. Pode nos levar a situações caóticas. Pode nos levar a situações críticas. E aí, você pode estar se dizendo, sim, eu concordo com isso. Porque a morte veio para todos e todos têm que passar por ela. E eu não quero nem pensar nisso. Quantos irmãos, quantas irmãs na igreja, quantos pais de família, quantos filhos. Não gosto nem de pensar na morte. Te arrepia, te deixa com medo, te deixa desorientado. Imagina se ocorrer um fato desse na tua família, nos teus familiares. Meus irmãos, minhas irmãs, a morte não é uma coisa para nos assustar. Não. E quem sabe você esteja pensando agora, nesse momento, irmão Elzo, você não está normal. Você está fora de si. Como que a morte não é algo para nos assustar? Não. Eu vou te dizer que não. Quem sabe você esteja pensando, Deus me livre, se ocorrer uma morte com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com a minha filha, ou meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que faço da minha vida. Eu não sei para onde ir. Eu fico sem rumo. Eu perco o chão. Eu fico desorientado. Eu fico desorientada. Eu ficarei em depressão. Eu ficarei miseravelmente acabado se isso ocorrer na minha família. Não gosto nem de pensar. Pois é, meu irmão. Pois é, minha irmã. E eu quero te dizer que se isso acontecer na tua família e acontecer contigo o que você está pensando, eu quero te dizer que não é a morte que é o culpado disso.
Não é a perca do teu pai, da tua mãe, da tua irmã, do teu irmão, do teu filho, da tua filha, ou de alguém ente querido teu, que é o culpado disso. Não é esse choque que você levou. Não é esse susto. Não é esse impacto que você levou que é o culpado de você entrar nessa situação ou estar nessa situação. Não é a perca dessa pessoa, do teu noivo, da tua noiva, do teu namorado, da tua namorada. Não é a morte deles que te levou a você estar nessa situação. Não, não é. E quem sabe você está pensando, é sim, porque antes disso eu era isso, eu era aquilo, eu era inteligente, eu falava, eu fazia, eu acontecia, eu levava, eu trazia, eu dava, eu ofertava, eu levantava, eu abatia, eu era respeitado. E essa situação, esse fenômeno que aconteceu na minha família acabou comigo, me tirou o chão, eu não tenho mais rumo, não tenho mais ânimo para viver, não tenho mais norte na minha vida. Entrei em parafusos, eu estou confuso, não sei o que eu quero da minha vida. Eu volto a te dizer que não é a morte o responsável por essa situação que você está vivendo. Não é esse fenômeno. Eu vou te provar biblicamente que não é. Quem sabe você esteja ansioso para saber o que é que te levou a essa situação que você está hoje. Ocorreu o fenômeno, ocorreu, é fato, é fato. Você perdeu um ente querido? Perdeu. Mas não é a perca dele que te levou você a ficar nessa situação. Não é a perca dela que te levou você a ficar nessa situação. Não é. E quem sabe você diga, está pensando, porque antes disso eu era outra pessoa. Eu era outra pessoa. E hoje eu estou acabado, estou arrasado. Pois é, eu quero te dizer que não é a morte, esse fenômeno que ocorreu na vida dessa pessoa que te levou você a estar assim. Eu volto a insistir que não é. E quem sabe você esteja curioso para saber, curiosa para saber o que é então que te levou a essa situação. O que te levou você a estar nessa situação é a tua fraqueza. É a tua fraqueza. É a tua fraqueza. O que te levou você a estar nesse estado deplorável que você está hoje, depois da morte dessa pessoa, é a tua fraqueza. É tua fraqueza espiritual. É tua fraqueza de crença em Jesus, é tua fraqueza de confiança no Senhor. É tua fraqueza que te levou você a estar nessa situação. Porque se você fosse uma pessoa forte em Jesus Cristo, forte na confiança no Senhor, você não estava nessa situação. Olha, Jesus aqui, ele praticamente ri da cara da morte. Ri. Ele chama a morte de sono, de sono. Por quê? Porque ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte. Ele encara a morte aqui como um sono na vida de Lázaro. Mesmo ele sabendo que Lázaro estava morto. Ele disse, Lázaro dorme e vou despertá-lo do sono. Isso, irmãos, isso é poder. Isso é poder. Isso é confiança. Confiança no Pai Eterno. Confiança. Confiança naquele que é o teu Senhor. Lázaro dorme, os discípulos falaram, Senhor, se dorme, então está livre da doença. Para que despertá-lo? Aí o Senhor disse, Lázaro está morto. Aí rapidinho eles levantaram e correram para lá. Isso demonstra a fraqueza dos discípulos. Porque eles estavam indo para lá pensando que Jesus ia chorar, que Jesus ia lá se lamentar. E eles estariam ali para consolar Jesus.
Sim, é exatamente isso, porque enquanto Jesus falou que Lázaro dormia, estava tranquilo. Quando Jesus falou que Lázaro estava morto, aí todo mundo ficou agitado. Mas Jesus não. Jesus não mudou seu comportamento. Jesus não mudou. E as pessoas fortes são assim, meus irmãos. Eles não mudam o seu comportamento diante de fatos. Uma vez o presidente George Bush, presidente dos Estados Unidos, disse: os fortes não se defendem e os débeis não se atacam. Jesus não precisava que ninguém fosse confortar ele por causa da morte de Lázaro. Porque ele disse: vou despertá-lo. Sabe o que isso significa? Vou ressuscitá-lo. Sabe o que isso significa? Eu mando na morte. Eu tenho poder sobre a morte. Eu tenho autoridade sobre a morte e sobre a vida. Duas coisas. E os discípulos não entenderam. Pensaram que Jesus simplesmente ia lá interromper o sono de Lázaro. Não, Jesus estava indo lá para ressuscitá-lo. Quando você é forte, meu irmão, quando você é forte, minha irmã, você não se abala. Você não se abala com nada que acontece na tua vida. Porque você sabe o Deus que você confia. Você sabe quem é o teu Criador. Você sabe quem é o teu protetor. Você sabe quem é o teu ajudador. Você sabe quem é aquele que peleja por você. Quando você é forte em Jesus Cristo, você sabe quem é o teu guia. Quem é aquele que te defende. Quando você é forte na oração, quando você é forte na palavra, quando você é forte na confiança, quando você é forte na santificação, quando ocorre um fato desse na tua vida, você diz: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Sabe por quê? Porque você concorda todos os dias com esse fenômeno. Ou pelo menos cada vez que você ora o Pai Nosso, você concorda com essas situações. Porque você diz: seja feita a tua vontade. A tua vontade. Então, quando ocorre um fato desse e você se lamenta, é porque você é fraco, meu irmão. É porque você é fraco. É porque você é fraca, minha irmã. Você é fraca. A tua fé é fraca. A tua confiança em Deus é fraca. E por que tua confiança é fraca? Por quê? Primeiro, porque você não é humilde. Não, você não é humilde. Você não é humilde. Porque nós não somos humildes. Porque quando uma pessoa é humilde, irmãos, ela está isenta de ira, de raiva, de prepotência, de orgulho, de vaidade, de avareza, de arrogância, de egoísmo, de ódio. É isso mesmo. Quando uma pessoa é humilde, ela está livre de presunção. Isso que o Senhor disse, o próprio Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar quer dizer, você está liberto de tudo isso. Está liberto de toda essa podridão, do adultério, da mentira, da inveja, do ciúme, do medo, da insegurança, da dúvida. Isso significa essa palavra ser humilde. Ser humilde é o que Jesus diz. Quando bater num lado do teu rosto, oferece o outro. Ah, mas aquele fulano me deu um golpe, pegou dinheiro emprestado, não fez isso, fez aquilo, não me devolveu. Ora por ele. Ora por ele. Até porque a Bíblia não te dá o direito de você cobrar dinheiro emprestado. Não te dá o direito. Porque você emprestou de livre e espontânea vontade. Como também não dá o direito para a pessoa ficar te devendo. Não dá.
Porque a Bíblia diz, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Você viu como a Bíblia é completa? Então, isso é ser humilde. Se você sofre com essas situações, é porque você não é humilde. E o Senhor disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Veja, são 4 atitudes, irmãos. 4. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, quer dizer, estudar a sua palavra, e obedecer os seus mandamentos, e se converter dos seus maus caminhos. É deixar de fazer o que você fazia antes, deixar de fazer o que você fazia antes de conhecer a Jesus, deixar de fazer o que você fazia antes de conhecer, de se entregar ao Senhor. Isso é se converter dos seus maus caminhos, meus irmãos. Se você se prostituía, não se prostitui mais. Se você se masturbava, não se masturba mais. Se você mentia, não mente mais. Se você enganava, não engana mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você usava droga, não usa mais. Se você fumava, não fuma mais. Se você era viciado em chimarrão, em bebida, e isso e aquilo, não pratica mais isso, está liberto. Isso é se converter. Isso é se converter. De tudo que você fazia antes. Olha a promessa do Senhor para conosco. E o Senhor diz, a palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz, então, do céu eu lhes ouvirei, e descerei, e sararei a sua terra. Quer dizer, Deus prospera na nossa vida. Deus prospera na nossa vida. Deus prospera na nossa vida. E isso aqui está repetido em Isaías, capítulo 1, 18, 19 e 20. E está repetido em todos os evangelhos. E para se cumprir, para fechar, está em Apocalipse 3:10. O Senhor diz, assim como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os homens que habitam sobre a face da terra. É promessa do Senhor. Agora, se você for uma pessoa fraca, qualquer coisa te abala. Se você for uma pessoa fraca espiritualmente, qualquer coisa te abala. O marido perdeu o emprego, você se abala. A mulher perdeu o emprego, você se abala. O aluguel venceu, você se abala. Ah, o aluguel vai vencer amanhã, você não tem dinheiro, você se abala. Ah, vão cortar a luz, ah, vão cortar a água, ah, vão fazer isso. Você até chega a dizer, essa vida é uma desgraça. Você amaldiçoa a tua própria vida. Você amaldiçoa a tua própria vida. Você diz, por que eu tenho que sofrer tanto assim? Por que tantas coisas comigo? É porque você é fraco, meu irmão. É porque você é fraca, minha irmã. Fraca em confiança em Jesus Cristo. Fraca no Senhor. Fraco espiritualmente. Fraca espiritualmente. Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vem a prova, vem a luta, você vai para o teu quarto, você coloca a cara no pó, você chora, você clama ao Senhor, você sai dali renovado. Quando você vê a luta passou, a prova passou e você está cantando, vencendo, vem Jesus. Isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, é você não ser fraco espiritualmente. Agora, uma pessoa fraca, ela entra em desespero. Ela abandona o Senhor. Ela abandona a palavra, ela abandona os caminhos do Senhor. Vira as costas para Deus. Volta a praticar tudo que praticava no passado, ainda com mais intensidade. Isso é atitude de homens e de mulheres, jovens, moços e moças fracas. Fracos e fracas na presença do Senhor.
homens e mulheres fracos e fracas no Senhor, na palavra, no poder de Deus. Qualquer coisa te abala. Bateu o carro, você fica abalado. Ah, deu uma chuva de granizo, aconteceu isso na tua lavoura, nos teus negócios, você fica abalado. Qualquer coisa que acontece na tua vida, você se abala. Não interessa a esfera, não interessa o teu grau de intelectualidade, de estudo, de competência, de sabedoria, de inteligência. Você se abala. Porque força só no Senhor. Ele é nossa força. Ele é nossa força. Por isso que você se abala. Por isso que você se abala, porque o Senhor não é tua força. Você não tem colocado o Senhor como tua força. O Senhor aqui estava rindo da cara da morte. Estava rindo. E as irmãs de Lázaro lá, desesperadas. Os discípulos todos assustados. E o Senhor rindo da cara da morte. Chamando a morte de sono. Gente, isso é pessoas, isso é um ser, isso é um Deus Todo-Poderoso. Ele é tudo em todos. Esse é o nosso Senhor. Esse é o poder magnífico, magnificentíssimo do nosso Deus. Ele vou despertar do sono. Ele brinca na cara da morte. E para confirmar isso que eu estou falando, está escrito em Apocalipse 1:18, ele diz, tenho a chave da morte e do inferno. Quer dizer, tenho domínio sobre eles, tenho o poder deles na minha mão. Eles vão até onde eu quiser. Agora, quando você se desespera, isso demonstra o quanto você é fraco, o quanto eu sou fraco, o quanto nós somos fracos. Perdeu o emprego, você desesperou. Ah, porque eu estava gestante e perdi a minha gestação, você desespera. Ah, porque eu estava isso, porque eu reprovei no vestibular, na faculdade, você desespera. Isso é fraqueza. Isso é sinônimo de fraqueza. Isso é sinônimo de fraqueza. Ah, irmão, mas eu estou até o pescoço de dívida. E qual é o problema? Que culpa Jesus tem nisso? Que culpa o Senhor tem nisso? Eu estou até o pescoço, até a cabeça de problema. Que culpa o Senhor tem nisso? Você que gerou teus problemas. Você que gerou teus problemas. O Senhor não veio lá do céu causar problemas para você. A tua fraqueza espiritual te fez você mergulhar em problemas. A tua fraqueza espiritual fez você descer no calabouço. Você está nesse atoleiro pela tua fraqueza espiritual. Porque se você fosse uma pessoa forte em Cristo Jesus, você não estava nessa situação. Você não estava. Então, meu querido, minha querida, a partir de hoje, coloque a tua vida no altar. Coloque a tua vida no altar. Coloque a tua vida no altar. Vá para o teu quarto. Vá para o teu quarto. Comece hoje. Entre num propósito com Deus. De crescer em Deus, para Deus e para Deus. E com Deus. Tome uma atitude. Coloque a tua vida no altar da oração. E comece a orar, comece a orar, comece a orar. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, todos os dias. 2 horas, 3 horas. Ah, irmão, mas é impossível orar 3 horas por dia. Não é impossível, meu querido, não é impossível. Eu conheço um irmão que ora 6 horas por dia. E o desejo dele é orar 8. Mas o sonho dele é orar 12. Ficar 12 horas por dia na presença do Senhor. Você viu como não é impossível? Como não é difícil? Ah, mas esse irmão que ora 6 horas não trabalha. Trabalha, trabalha. Desenvolve as atividades dele normalmente. Então não tem desculpa para você não orar, irmã. Não tem desculpa. Ah, irmão, mas eu tenho 2, 3 crianças, 4, 5 crianças. Não tem desculpa, meu querido. Não tem desculpa. Não existe desculpa para você não orar. Não existe. Sempre sobra um tempo para orar. Sempre sobra um tempo para orar.
Só o tempo que você gasta nas redes sociais, se você tirasse para orar por dia, você era uma pessoa tão poderosa que quando as pessoas passassem por você na rua, elas eram curadas, eram libertas de tanto poder que teria na tua vida. Se você só aproveitar o tempo que você perde nas redes sociais e transformar isso em oração. Então, tome atitude. Seja uma pessoa forte em Cristo Jesus a partir de hoje, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.